Glória a Deus. Meus amados, vamos ler um texto da Bíblia, irmãos. No Evangelho segundo escreveu Isaías, capítulo 43, e o versículo 13, não é? Glória a Jesus. Hoje nós estamos completando aí o 7º elo da nossa campanha, não é? Glória a Deus. Cujo tema, operando Deus, quem impedirá? Extraído aí desse versículo, né? Versículo 13, na qual nós vamos ler. Glória a Deus. E nós temos certeza, meus irmãos, que Jesus tem coisas boas para nós aqui nessa noite. Amém, irmãos? O texto da palavra do Senhor, Isaías capítulo 43, o versos 13, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto lindo, né, irmãos? Versículo maravilhoso. Nós queremos pedir aqui, por gentileza, nosso irmão, pastor Carlos, ele estará fazendo uma oração, né, irmãos, juntamente com a igreja, não é? E vamos orar uns pelos outros, né, desta feita. Eu continuo, irmãos, pedindo as vossas orações, para que o Senhor continue nos dando da sua graça, né? Nós temos ainda um grande desafio pela frente, né? Desafio do trabalho, desafio na obra de Deus, e nós continuaremos pedindo as orações da igreja, certo? Vamos orar uns pelos outros, amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aproveita que é final de campanha, tá? Nós vamos pedir a Deus agora com fé, com determinação, irmãos. Deus tem feito obras maravilhosas, tá? Eu tenho orado, irmãos. Às vezes o irmão não está vendo na segunda-feira, aqui, porque eu estou trabalhando até mais tarde na segunda. Mas eu tenho orado e Deus tem manifestado coisas grandes. Está me dando vitória. Logo eu tenho testemunho para passar para a igreja. Amém? Logo eu tenho testemunho bom aí para passar para a igreja. E Deus é tremendo, né? Vamos orar já. Senhor nosso Deus, Pai de toda glória, nesse momento, ó Deus, Pai Santo, eu oro, Senhor, com toda a minha fé, meu Deus, dedicação, Senhor, meu Pai, no Teu Espírito agora. Papai, eu sei, Senhor, que temos passado momentos difíceis, pessoas que tentaram me derrubar, Senhor, meu Pai tentou derrubar os irmãos, ó Deus, ó Pai, mas nas Tuas mãos nós apresentamos esses pedidos de orações que foi dado para a igreja. Visita cada um, Senhor, visita cada pessoa, visita cada irmão, ó Deus, entra lá agora nessa causa, entra agora, Senhor, nessa maravilha, entra agora, meu Deus, nesse propósito, ó Deus, vai com os irmãos aonde ele for, ó Deus, abençoa os Teus filhos, os Teus vasos, ó meu Pai. Realiza, Senhor, a Tua grande bênção, a Tua grande vitória, ó Deus tremendo, ó Senhor, e se muitos não aceitar, ó Pai, o jeito do irmão, o Senhor aceita, ó Espírito Santo da glória, abençoa a Tua igreja e dá vitória para cada um, no nome do Senhor Jesus, amém e amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Sinta a presença de Deus. O Senhor Jesus está nesta casa. Ele está aqui para te abençoar. Nosso Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel, é poderoso, é maravilhoso, é misericordioso. Aleluia, glória a Jesus. Nosso Deus merece todo louvor, nosso Deus merece toda honra, toda glória seja dado a Ele, porque Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, dominador de todas as coisas, dono de tudo, e tudo está no controle dEle, querido.
queridos. A Ele todo louvor e toda honra. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Jesus merece glória, Jesus merece aleluia, Jesus merece salva de palmas, Jesus merece toda adoração, uma vez que estamos em espírito, adorando a Ele, louvando a Ele, na certeza que Ele está conosco, aleluia. Jesus nesta noite pode te curar, Jesus nesta noite pode fazer com que esse culto, esse encerramento dessa campanha, possa ser o marco da vitória, que você nunca vai esquecer, aleluia, glória a Jesus, porque operando Ele, quem vai impedir? Nada vai impedir a bênção que Deus ainda tem para te dar, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela gera, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus é maravilhosa, aleluia, glória a Jesus. Deus está nesta casa, o Senhor faz presente, meus irmãos. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Quem está alegre, diga amém. Se alguém, irmãos, está aqui, sente que Jesus merece uma salva de palmas, vamos adorar. Glória a Deus. Após Israel atravessar o Mar Vermelho, teve uma irmã que adorou a Deus, ela dançou no poder de Deus, nossa irmã Miriam. Que bênção, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nosso irmão Ismael, pastor Ismael, estará ministrando a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus ainda tem uma porção do teu Espírito para nós, amém? Irmãos, a paz do Senhor. Hoje, o último dia da campanha, 7º elo, operando Deus, quem impedirá? Como Deus trabalha. Hoje esses dias eu falei, Lair, prega amanhã, prega quarta. Aí, hoje à tarde, ainda conversando com ele, eu falei assim, Lair, interessante, a campanha que eu achava que Deus ia mais operar, parece que Deus cessou. Ele falou, não, mas Deus está trabalhando, agindo Deus, ainda vai ter mais um dia. Eu falei, amém. Olha como é que Deus trabalha. Aí eu vim agora, levei as meninas, embarquei as meninas para Camboriú, e no caminho agora eu vim perguntando para o Senhor. Eu falei, Senhor, como é que o Lair aguenta essa vida dele? Você sabia? Eu falei isso. Eu falei, Jesus, como é que ele aguenta? Senhor, é segunda, terça, quarta, quinta, a vida dele é igreja, é franca. Aí eu vim indagando, falei, Jesus, como é que ele aguenta? É o Senhor na vida dele. Aí cumprimentei o nosso irmão ali, Jesus, o Elber. E o Elber me trouxe uma alegria que vocês nem imaginam. Como meu coração está alegre. E eu falei, abracei ele, ele me abraçou, e ele me deu umas palavras tão gostosas que eu nem imaginava que eu seria útil na vida dele. Então a gente fica feliz. Sabia que um vaso derrama sobre outro vaso e você sente bem? Tem coisa que às vezes Deus te usa e você nem sabe, mas Deus está te usando. E a minha oração aqui que eu sentei aqui hoje, sabe o que eu falei para Jesus? Se tem profeta aqui, fala comigo. Se o senhor tem um vaso para usar aqui, fala comigo hoje. E Deus já falou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, que ele foi sensível à voz de Deus. Eu esperava que até o final do culto Deus falava, mas Deus sabia a minhas entranhas, e Deus já falou comigo. E o pastor que ia pregar falou, você prega. E o Senhor me mostrou um versículo dentro do versículo, uma partezinha.
Eu falei, meu Deus, o Senhor é lindo. Eu quero dizer para os irmãos que eu vou sair daqui, já vou saindo, não como eu entrei. A unção que Deus me derramou no meu coração, a glória dele na minha vida aqui, eu vou saindo daqui transbordando. Então, como Deus trabalha de uma forma tão tremenda. E eu quero dizer para os irmãos que antes de eu pregar, a mesma unção que Deus visitou meu coração, trouxe paz, trouxe harmonia, trouxe consolo, ela está aqui para te curar. Domingo, após a visita ali no nosso irmão Claudinei, mas a nossa irmã Débora, como eu fui para casa tão cheio de Deus, do culto, sabe, tem coisa que vai acontecendo que vocês nem imaginam. Você sente o que os outros sentem, e Deus é louvado, sabe? É um negócio, igual muitas pessoas falam, um negócio de doido. É um negócio, irmão, só que é gostoso. Eu falei um negócio ali que sobre o amor, depois meu coração começou a constranger. Porque o amor, ele tem uma capacidade de suportar tremendo. Então, bendito o amor. Que o nome do Senhor seja exaltado. Eu nunca vi alguém falar assim, viva o amor, porque as pessoas às vezes só vivem de paixão. Não é verdade? Mas o amor é uma coisa dada por Deus. Vamos à palavra, irmãos? Isaías 43 e verso 10, não vou ser muito extensivo. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibas o que me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim, Deus estranho se formou, e depois de mim também não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Irmão, isso aqui é muito rico. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós. Vós, pois, sois as minhas testemunhas, novamente falando, diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Mas eu quero ficar com uma partezinha que Deus mexeu aqui. Diz assim, ó: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Irmãos, a revelação da palavra é sem comentário. Às vezes você encontra alguma pessoa que entende comida, e você experimenta um bolo, uma comida, e fala, mas que comida é essa? Aí tem gente que fala assim, é dos deuses, não é? Essa comida, quando é bem gostosa, algo doce, nossa, que coisa fantástica. Aí aquela pessoa fala, não, é um simples, é um segredo. Você já ouviu isso? E Deus tem os seus segredos. E Ele revela a quem Ele quer. E Deus me chamou a atenção sobre, ninguém pode fazer escapar da mão dele. E o Senhor estava falando para quem? Para o povo dele. O Senhor estava declarando que Ele era o quê? Antes de mim ninguém se formou, Deus estranhos não houve entre vós, tá bom? O Senhor falando para o povo de Israel, não adianta querer partir para o outro lado, porque eles não ouvem. Eu não, eu ouço. Olha o que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando assim, eu sou o Deus de vocês. E vocês é a minha testemunha, tá bom? E Deus estranho não vai haver no meio de vocês, não vai ouvir. Porque não ouve. Quantos deuses tem aí que as pessoas clamam e não ouvem? A Bíblia fala que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não andam. Tem pessoas que têm Deus desse jeito. Veio do Deus carregar eles que têm de carregar.
vida alguma tem. Deuses estranhos. Quantos deuses morreram? Pessoas que idolatram Deus que nem existiu, mas a pessoa existe. Não, eu boto fé nele e eu tenho fé. Não adianta a pessoa falar ter fé numa coisa que não existe. Mas o Senhor, Ele mesmo falando, olha, não tem, não haverá, não houve nem haverá Deus no meio de vocês, que ouve e que faz. Eu sou o único, diz o Senhor. Aí o Senhor dizendo assim, ó, e ninguém pode fazer escapar da minha mão. Ó, vocês tem um Deus que cuida de vocês, tá? Que está sob controle. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, só que ó, da minha mão você não escapa. O Senhor me falou isso para mim, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus, uma unção de Deus. Quando você está na mão do Senhor, você não escapa. Até você quer escapar, mas o Senhor falando assim, ó, da minha mão você não escapa. Alabachulicanta, alabachulicanta, alabás. Ninguém escapa da mão do Senhor. É por isso que ele falou assim, e agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser provar alguém, irmão, sai fora. É melhor se curvar, é melhor se render, é melhor obedecer, porque ninguém pode tirar da mão dele. Se você cair na mão do maligno, você ora, você escapa, o Senhor tira. Se você cair na mão do homem, Deus é poderoso para tirar. Mas se você cair na mão do Deus vivo, quem vai impedir o trabalhar dele e o agir? Bobo do homem que querer pegar briga com Deus. É só o Senhor querer. Às vezes eu vejo pessoas na internet e falando tanta coisa, eu fico assim, coitado. Se o Senhor ordenar assim, ó, bichinho, o Senhor falar assim, verminho, começa a trabalhar do pezinho, agora, o cara já vai sentir, ou mulher, um negocinho no pezinho, uma coceirinha na solinha do pé, questão de minuto, ele vai tomar remédio e a dor não vai passar. Agindo o Senhor, quem impedirá? E Ele dá ordem a quem Ele quiser. Se o Senhor quiser dar ordem aos vermes, às bactérias, tem pessoas, o Senhor fala assim, pode correr, porque esse aí, dentro de 1 hora, tem que enterrar. Nunca falei isso, nunca imaginei, mas se Deus quiser, acabou, ninguém fica perto. Mas o homem, muitas das vezes, quer desaforar Deus, quer pegar briga com Deus, e por aí vai. Mas bem-aventurados aqueles que ouvem a voz do Senhor. Ainda que muitas das vezes acontece algo na nossa vida, que nós não entendemos, nós queremos do nosso jeito, e quando nós queremos do nosso jeito, como a gente fica triste, a gente fica aborrecido, fica o irmão Ismael aborrecido, tadinho, porque ele quer do jeito dele. E não é. Aí o Senhor pega e fala assim, não, tem jeito, Ismael, você está na minha mão, espera aí, vou te fazer uma cosquinha. Só passar a mão, algo, você sentir que é a minha presença, a presença do Senhor. É por isso que tem um texto na Bíblia que fala assim, que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Sabia que tem esse versículo? Me parece que é em Jó. Até a tristeza salta. Você sabe que a pessoa está triste, porque o coração dele está preto, que nem um trem, luto, aquele negócio terrível. Um amargo só Deus. Se ela tiver um encontro com o Senhor, ela salta de alegria, porque na presença do Senhor não tem tristeza. Na presença do Senhor não tem luto. Na presença do Senhor não tem conta, não tem doença, não tem nada para impedir a alegria. Irmãos, eu desafio. Se a pessoa estiver na presença do Senhor, ela não sente nada disso. Porque a Bíblia fala que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Eu contemplei um homem, eu era novo de fé, e esse irmão ficou muitos anos para morrer no leito.
virava para um lado, por outro, e vai. Só que você ia visitar ele, aquele homem falava em mistério, ele sorria, ele dava palavras de conforto, ele não tinha tristeza. E um dia eu fui visitar ele e falei: Senhor, como é que pode? Um homem está doente aí, desenganado, quanto tempo? E o Senhor vai prolongando a vida dele? Eu, novo convertido, falei isso. Aí o Senhor falou para mim: mas eu estou usando ele para trazer alegria a muitas pessoas sadio, ingratos. Então Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus levou no tempo dele, mas você não via aquele homem clamar triste. Quando a pessoa chegava ali, ele transmitia alegria. Você está bem? Eu estou bem, irmão, graças a Deus. Falava em mistério e fala, aquele homem, você via ele sorrir. O que é isso? A graça. É o que o pastor falou. Quando você está na graça do Senhor, você trabalha, você faz, não é você. E tem vezes que Deus permite que você fique assim, neutro, para você sentir e não se gloriar. Você fala: não, é tudo do Senhor mesmo. Tem vezes que você sente vazio. Senti agora à tarde. Aí o que aconteceu? Eu vi que a misericórdia do Senhor. Quando eu fui levar minhas meninas, eu estava assim abatido. Mas eu encontrei uma irmã mais batida ainda. Só de eu olhar nela eu vi. E na expressão dela, eu abracei ela e falei assim: irmã, vou te falar uma coisa para você. Eu citei a Bíblia para ela. Falei assim, ó: se você mostrar frouxo no dia da angústia, as suas forças serão pequenas. Vai na fé, Deus tem algo para você lá. Você vai voltar renovável, fortalecida. Eu sei que você está indo triste, angustiada, só que Deus tem algo com você. Isso acontece, irmão, no nosso meio. Sabe por quê? Deus nos fez em vasos de barro. A Bíblia fala que nós somos o quê? Vasos de barro. Às vezes tem tanto vasinho aí que quer ser alguma coisa, é de barro. Não adianta nós querer ser alguma coisa. E barro quebra, tem que tomar cuidado. Barro tem que ser um jeito. Quem já teve aqui talha de barro? Até para lavar ela tem tipo açúcar, com jeitinho. Não é verdade? Lava ela bonitinha, ela cria lodo em volta, tem de cuidar. E nós somos o quê? Vasos de barro. Mas o Senhor cuida de nós. Mesmo na nossa falha, mesmo na nossa circunstância, Deus está cuidando de nós. Então eu sinto nessa noite a mão do Senhor dizendo assim, ó: você está na minha mão. E ninguém vai poder escapar da minha mão, porque na minha mão ninguém se escapa, sabia? Aí que o Senhor contemple: e agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir a sua bênção? Quem vai impedir o seu milagre quando você está na mão do Senhor? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando você está na mão dEle, Ele cuida de você. Igual um filho, quando está sendo cuidado, o que o Senhor pega e faz? Um pai, olha o ouvidinho, olha a barriguinha do bebê, dá umas batidinhas. Está um pouquinho empanzinado. Ele sabe cuidar. Olha no ouvidinho. Está com uma dorzinha de ouvido. Em tudo, irmãos, nos seus detalhes, Deus sabe. E eu estou louvando a Deus. Eu estou pregando uma coisa que agora mesmo eu vivenciei. Eu falei para o Senhor quando eu cheguei aqui. Falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E Deus já falou. Como é bom Deus falar. Porque o nosso Deus fala. Por isso que o Senhor falou: olha, Deus estranho não ouve entre vós. Agora eu ouço, eu falo, eu revelo, eu opero, eu curo, eu faço milagre. É só você crer, confia na palavra que o milagre vai acontecer. Então, se você entrou abatido, triste, só Deus sabe. A mão do Senhor está sobre você. Se entregue. Eu sei que a mão do Senhor está alcançando muita gente hoje. Pessoas desanimadas, pessoas arrebentadas. Só Deus sabe. Só que eu profetizo nessa noite, segundo a palavra do Senhor: na mão do Senhor você tem o milagre que você almeja. Na mão do Senhor Ele muda a circunstância. E como é difícil esperar. Como é difícil. Você chora, você lamenta, você clama, você faz uma análise: Pai,
Não pode, o que está acontecendo? Me socorre, olha isso, olha isso, olha isso. Aí, quando você pensa que as coisas vai tudo bem, a sua cama ainda quebra. Aí você pensa, fala, não, está facinho de arrumar. Vai ver se não tem jeito de você arrumar. Aí você vai pegar aquela peça e levar ao marceneiro para ele arrumar. Tá certo? Aconteceu comigo. Hoje, então tem coisa, irmão, que vem para se desestruturar. Mas o Senhor está aqui, está falando com você, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ele deixa juiz sem dormir. O médico, ele dá uma capacidade para o médico, ele dá capacidade, irmãos, Deus sabe agir. Nessa noite Deus está dando uma palavra de consolo. Consolo, irmão, é algo do céu. Ninguém, você pode dar um conselho, mas consolo quem dá é Deus. Ele que sabe consolar. A pessoa pode estar, só Deus sabe, aí de repente ele recebe um consolo. E o consolo traz o quê? Alegria. Sabe aquela criança que estava chorando, de repente a dor passa. Aí daí um pouquinho você olha no sorrisinho e fala, psiu, aí ele dá aquele sorrisinho. A gente é assim. Deus quer fazer você sorrir hoje. Quem sabe há muito tempo você não sorri. Quem sabe há muito tempo é só murmuração. Quem sabe muitas das vezes não tem jeito, a situação gerou esse caos. Só que o Senhor é o Deus que muda caos. O Senhor é o Deus que faz projeto no deserto. E a pessoa, no deserto não dá flor. Deus faz florescer lá. Aquele terreno que não tem jeito de construir, o Senhor olha para aquele terreno de brecha e fala, aquele terreno me serve, eu vou fazer um edifício naquele terreno. Aí ele drena aquele terreno e faz uma construção tremenda, porque ele é o real construtor. Quantas vezes nós somos mesquinhos, quantas vezes nós não damos lugar ao Espírito Santo, quantas vezes nós implicamos, quantas vezes nós somos pessoas complicadas, mas o Senhor é um Deus que sabe descomplicar, um Deus que sabe entender o homem, que ninguém que entende ele sabe entender e ele sabe trabalhar, porque quando você está na olaria do Jeová, ele te quebra, te faz de novo e depois faz tudo ficar muito bem. Tem hora que você está quebradinho. Eu cheguei que parece hoje, falei, meu Deus, parece que eu levei uma pisa, eu estou quebrado. Só que eu sinto questão rápido. Agora eu já me sinto um vaso na mão do Senhor. Que você seja um vaso na mão do Senhor. Que você seja útil num mundo só de lamentação, mas o Espírito do Senhor te coloca algo do céu na sua vida, para matar a sede de alguém que não tem esperança, alguém que não tem vida. Ei, eu estou profetizando aqui para alguém, irmão Ismael, mas você sabe a minha vida. Eu quero dizer que o oculto, eu não sei, eu só sei aquilo que Deus me revela e que me fala. Mas Deus fala com alguém que nesse momento não tem motivo para sorrir, não tem motivo de refazer, porque perdeu a esperança. Só que Deus fala com alguém nessa noite que perdeu a esperança. E eu sinto a unção de Deus falando comigo, para você que não perdeu a esperança, tem até sentido, mas eu tenho o retorno, eu tenho a mudança, e você vai contemplar o que eu ainda vou fazer na sua vida. Porque não é do homem, não vai ser humano, vai ser a mão do Senhor, porque o Senhor mesmo falou, ninguém pode escapar da minha mão. Epa, candalabai, ninguém escapa da mão do Senhor, por isso que ele mesmo falou, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Então a vitória é certa. Eu estou tão feliz. Olha o que Deus faz.
Eu queria ouvir. Estou ouvindo, mas eu estou ouvindo mais perto, igual a nossa irmã fala, que o ouvido dela é o mais perto da boca. E hoje Deus está falando comigo, e está falando com você. A esperança, eu volto a dizer, a esperança que estava perdida, está voltando. A esperança que tinha terminado, Deus fala comigo, que ela vai voltar. Ele faz, Ele é poderoso para agir. Então sinta a alegria do Espírito Santo, dizendo no seu íntimo: meu filho, ainda tem esperança para você. Fechou? Pega essa promessa, pega essa palavra. Deus falou naquela quarta-feira, final de campanha, ardeu meu coração. Eu queria chorar, eu queria derramar, mas a minha terra estava seca. Só que eu sentia água sobre mim. Você está sentindo a água sobre você? Vai brotar. Você entrou assim, mas você está saindo outro aqui, porque Deus falou com você. Que Deus seja louvado. Essa é a palavra que Deus deu para nós, e eu estou muito feliz, porque milagre do céu está acontecendo aqui. Vai acontecer, igual o Senhor falou, não haverá, outro não haverá, porque eu sou o Senhor. Quando eu estava aqui, o Senhor falou comigo: olha, está vendo aquilo que você pediu assim, assim? Vai acontecer. Faz prova com o Senhor, pode fazer prova com o seu Deus, fala no seu íntimo, fala no seu coração, se coloca diante dele, porque nessa noite Deus marcou encontro aqui para falar com você que perdeu a esperança. Deus fala para você nessa noite: a esperança está voltando, a alegria está voltando para a sua alma, e você vai ter gozo em dizer: a alegria voltou. E mais, muito mais, eu quero profetizar aqui, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Que a primeira vem tantas decepção, queda, quer dizer, a primeira já foi, mas Deus tem algo novo para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Fica com essa palavra em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Senhor, é a sua palavra. Ela não é minha, ela é sua. Eu ministrei a sua palavra. E a Bíblia, a sua palavra me diz lá em Jeremias 1, 18 e 12, que o Senhor vela para cumprir. Então eu estou resguardado nela. Então vai acontecer, Senhor, segundo a sua palavra. O teu filho que entrou aqui, a tua filha que entrou, as pessoas que estão me ouvindo, Deus, no início da mensagem está me ouvindo. Milagre do céu. Eu não sei aonde você vai ouvir essa mensagem, mas Deus te alcançou através dessa palavra, e ainda vai alcançar alguém que não tinha esperança, mas eu vejo algo do céu renascer de novo, dando esperança, dando alegria, dando gozo. Eu vou alcançar alguém testificando: você não sabe o tanto que Deus trabalhou. Eu sei, porque Deus falou. Eu estou sentindo a unção aqui, irmão, sabe, sentindo algo do céu, não para sensibilizar. Deus está nessa casa. Eu sinto a glória do Eterno aqui. E nessa noite Ele está te curando, está te libertando, está te sarando, está enxugando as suas lágrimas. E você vai ter motivo de sobra, porque você ouviu a voz do Senhor e você disse assim consigo: Senhor, eu creio. Ainda bem que o Senhor me alcançou, porque o Senhor falou: ninguém pode escapar da minha mão. Sabe por que o Senhor está te dando essa palavra? É porque você não escapou da mão dele. Ele está falando com você: você está na minha mão.
A alegria do Espírito Santo volta na sua casa, volta na sua vida. Você vai voltar a sorrir, a louvar, a exaltar. Você vai voltar a ter aquela comunhão com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos continuar crendo. E eu agradeço de coração por tudo e vou passar a palavra para o pastor pelas bênçãos finais. Amém? Fiel, precioso Jesus, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia que eu viver, serei fiel. Aleluia, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus, né, queridos? Aleluia. Por mais esta rica oportunidade de nós ouvirmos uma palavra poderosa que veio realmente do coração de Deus ao nosso amado, e Ele tão bondosamente, com toda a sabedoria de Deus, nos transmitiu aquilo que nós precisávamos ouvir neste encerramento de campanha. Estou muito feliz, viu, irmãos? Aleluia. Vou embora bem diferente, bem mais abençoado, viu, Ana Maria? Jesus é bom, irmãos. Aleluia. Ficamos de pés e agradecemos a Deus. Queria pedir ao pastor Carlos, ele estará orando ao Senhor, né, e fazendo o encerramento, dando a bênção apostólica. Vamos encerrar alegre, né, irmãos? Vocês viram aí que não precisa correr atrás de profeta, né, irmão? Você viu? Deus pode chegar em você a qualquer momento. Não precisa, Deus não opera só em um culto de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então tem gente perdendo bênção por não vir. O irmão nem esperava que Deus ia falar com ele. Amém, irmãos? Vamos agradecer, né? E também quero agradecer isso um instantinho, irmão, rapidinho, o pastor Alair, né, que não desanimou da minha vida, né? Que eu dei uns trabalhos para ele quando eu vim para cá, irmãos, mas ele passou lado a lado comigo. Amém? E hoje, graças a Deus, eu tenho um entendimento da obra. Deus fez uma obra grande na minha vida. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo mesmo, Senhor. Ó Pai, esse culto maravilhoso, essa palavra, meu Deus, utilizada pelos céus. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Ó Deus, agora vai com cada irmão para o seu lar. Meu Deus, envia um anjo para que, meu Deus, a nossa manhã seja linda, meu Deus, na sua presença. Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, irmão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém.